E hoje, quando eu soube dessa informação, eu cobrei do Vasco. Eu fui até o Vasco e falei, vocês precisam divulgar se o exame foi feito. Isso é, inclusive, importante para o clube, cara. É uma questão de lógica. E o departamento médico do Vasco, muito bom, já falei isso aqui. Doutor Gustavo Caldeira, a equipe do Vasco é de altíssimo nível. Os caras estão desde cedo maquinando isso, Jean e Sérgio. Desde cedo. Reunião de manhã, levaram o Léo Jardim, passaram. E aí o que aconteceu? Saiu o exame e o Vasco soltou a nota oficial. O Vasco da Gama informa que o goleiro Léo Jardim foi submetido a exame de ressonância magnética que identificou alterações contusionais recentes na junção costa-condral do último arco costal esquerdo com hematomas musculares profundos associados, medindo aproximadamente 3,1 por 2,3 centímetros. O atleta encontra-se em tratamento intensivo com o Departamento de Saúde e Performance do Vasco. E completa a nota. A divulgação do laudo foi autorizada pelo atleta e pelo médico responsável pelo exame. E o exame foi divulgado com o laudo, que é importante que a gente mostre, porque o laudo comprova, e muito, tudo isso. Isso não é um laudo forjado, isso não é um atestado médico, isso é algo com o carimbo da Proeco, que é um local sério aqui no Rio de Janeiro, com um nome oficial de médico, está lá doutor Ricardo do Carmo Bastos, enfim, não é uma coisa de brincadeira, assinado pelo doutor Luiz Fernando Schwinden, enfim, então não é um laudo de brincadeirinha, foi feito algo para mostrar, olha, o que ele estava sentindo ontem foi, sim, uma dor, ele não estava brincando, porque eu falei com o Léo Jardim agora de noite, muito rapidamente, o Léo Jardim está muito chateado, muito chateado. O Léo Jardim, eu posso falar de cadeira, porque é um cara que eu conheço há muitos anos. Já trabalhei com o Léo Jardim quando ele jogava no Grêmio. O Léo Jardim pode ter todos os defeitos como goleiro, e até já brinquei com ele um dia, ele ficou até puto comigo, que eu fiz uma entrevista com ele, ele falou, pô, pegou pesado comigo. Eu falei, vou pegar, amigo, é meu trabalho. Mas tem uma coisa que o Léo Jardim inclusive até na questão da renovação, eu até fiz questão meio que de defender aqui, porque eu conheço o Léo Jardim. O Léo Jardim é o típico cara, pra mulherada, é o cara bom pra casar. Cara honesto, cara correto, bom caráter, sabe? Aquele cara. E ele tá muito chateado porque passou a impressão de que ele fez isso de sacanagem. E ele tá mais chateado ainda porque o departamento médico do Vasco não foi autorizado a entrar em campo, cara. Isso é muito sério, cara. Ele podia estar tendo ali uma hemorragia interna, não podia? Ele podia ter deslocado o ombro. E o árbitro faz o que ele fez. Então eu acho que ele até autorizou a divulgação, Jean e Sérgio, muito para isso. Olha, eu tinha que mostrar, cara. Eu precisava mostrar que eu não estava de sacanagem ali. Existe cera no futebol? Claro que existe. Mas existem casos e casos. E o árbitro não é médico. A gente precisa falar isso reiteradas vezes. Jean levantou o dedo para depois eu passar para o Sérgio. Fala, Jean. Só para deixar claro, para quem ainda não percebeu, isso não pode passar despercebido, pode parecer bobo o que eu vou falar. Esse laudo não tem nada a ver com o Vasco, essa assinatura. É uma outra instituição. Perfeito. É uma outra instituição. Tá ali, ó, a Proeco. Que a pronúncia é essa? Não sei. Entendeu? Doutor Luiz Fernando, que nada tem a ver com o departamento médico do Vasco. Então, só para deixar claro que ali, quem entrou ali não foi o goleiro do Vasco, foi o paciente Leonardo, até ontem eu descobri, Leonardo César, ele tem um segundo nome ali, Leonardo César Jardim, isso. Ele que entrou lá e fez o exame como se fosse o Sérgio Quinde, o Jean Helfenberg, o Flávio Dias Nunes Leite. Exatamente. Entendeu? Então, só para deixar claro, esse laudo nada tem a ver com o Vasco. Enfim, valeu, Flávio. Sérgio Quinde, e aí, meu amigo? Difícil, né, Flávio? Boa noite para você, para o Jean, para todo mundo aqui na nossa audiência. Como disse o Jean, vamos deixar o like aí para poder ajudar. Quase 7 mil aparelhos conectados. Vamos lá, que hoje a gente tem muita coisa para falar. Eu não tive a oportunidade, Flávio, ontem de participar do pós-jogo com vocês, mas eu assino embaixo tudo que foi dito, reforço, eu acho que hoje só comprovou esse ponto de vista. Primeiro, só pontuar rapidinho, claro, aquela informação que você trouxe, né, do GE sobre a minutagem.
É incrível também como é que é informação, tudo bem, mas é incrível que quando é contra o Vasco tem a criatividade reina, né? Quando é para trazer uma informação que é para ir contrária ao Vasco de alguma forma, todos os veículos têm nossa, de imediato, informação, não, o goleiro do Vasco também, ó, é o que mais fica até, enfim, né? E aquele número ele comprova que, eu acho que dá para ver naquela imagem 2 pontos. São times que sofrem pressão, sim, consequentemente precisam de uma certa forma esfriar o jogo, porque a gente não vai ser hipócrita, que a gente sabe se acontece, se é do jogo, todo mundo faz, cabe ao árbitro saber lidar com isso, ponto. Mas também são times que, teoricamente, sofrem muitas finalizações, os goleiros estão trabalhando bastante, são goleiros, aqueles mesmos goleiros são goleiros que geralmente aparecem também nas estatísticas de maior número de defesas. E quando o goleiro faz muita defesa, ele tem um impacto toda hora, caindo no chão, pula, tem. Então a probabilidade dos goleiros que sofrem mais pressão realmente sentirem mais questões físicas, uma coisa está relacionada à outra. Primeiro ponto. Em relação à situação do laudo, é o que a gente falou ontem também, né? A gente é incrível como para o Vasco, o Vasco é sempre a primeira vítima para servir de exemplo. O VAR descalibrado, agora essa questão de como o Jean bem pontuou também, de que os goleiros vão ter essa. Não, só coincidência, VAR descalibrado, o árbitro era o mesmo. Com o mesmo árbitro, mesmo adversário, né? E o mesmo árbitro, coincidentemente. Exatamente. A gente vai ter que cobrar isso, que a partir de agora, né, os goleiros, claro, também, eu acho que, infelizmente, mas os goleiros vão fazer isso. Agora, quando quiser fazer cera, eles vão falar que estão com dor, mesmo quando não estiverem. É do futebol também, é do ser humano, vão acabar usando isso aí. Mas é o que a gente cobrou, né? Que vocês cobraram no pós-jogo ontem. A minutagem, o acréscimo tá aí para isso, né? Como o Emerson falou, ele deu o acréscimo e puniu o jogador.